Então, são 6h33. Então, vamos até 7h03. Tá. Tá bom? Fala, pessoal, tudo bem? Olha, de novo aqui, ó. Eu, Marcelão, para mais uma prosa do zootecnista com o economista. Fala, Marcelão, como estão as coisas? Mas antes, deixa eu falar um negócio que eu tinha esquecido aqui. Eu sou o Gustavo, da GW Nelore Angus, junto com o Marcelão aqui da Potencial, para mais uma prosa do economista com o zootecnista. E, ó, prepara que a conversa hoje é boa. Marcelão. Boa noite, Gustavo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Já não sabe que hora que vocês vão ouvir isso aí, né? Mas hoje é sexta-feira, papai, como diz o cara da internet. É sexta-feira, papai. Isso daí, isso eu vou fazer uma reivindicação pública aqui agora. Ele não me contou esse segredo, eu vim aqui humildemente, olha aqui, ó. O tereré. Mas beleza. Não. E para os mais antigos como nós, ele ainda veio com o segredo da canequinha do Jô Soares. Quando eu tomava vinho nas tabernas. Ogro, tanto. Mas bom demais, Gustavo. Um assuntão hoje, eu acho que é para começar, e não é para terminar nesse episódio. Acho que a gente vai ter que estender um pouco mais em mais um ou até dois, né? Porque falar de mercado pecuário, falar de ciclo pecuário, entender esse negócio aí, onde está escritinho nas entrelinhas, notinha de rodapé, mãe de Ná, santos, gurus, profetas, né? Não é fácil entender essa turma, não. E todo mundo querendo acertar o cu do mosquito, né? Que até hoje não aprenderam essa porra, né? Não tem jeito de fazer. Ah, não, mas lembra quando eu falei isso? Eu falei assim, não, não lembro, não, chefe. Não, mas eu falei. Ah, mas se deu certo, sempre vai estar falando. Se deu errado, né? A conversa, não, mas o que é isso? Ninguém fala. Gente, nunca fizemos isso, nunca falamos disso, nunca acertamos isso, nunca detonamos isso. Mas é isso aí. Esse é o mercado pecuário, né? O ciclo pecuário, todo mundo louco para ficar, sabe, querendo descobrir o que está da porteira para fora, enquanto isso, o burro velho está esperando arriar e ninguém vai para andar dentro da fazenda, tomar conta, fazer gestão, que é o que nós viemos falando aqui já há, sei lá, 8, 9 episódios aí para trás, né? Então, Gustavo, essa eu vou, né, mais uma que eu falo que eu vou deixar essa bomba aí para você, porque economista, velho, é você, né, eu, né? Então, assim, mas a gente ouve falar aí, eu queria até começar, porque às vezes pode ser né, vou jogar de matuto O hoje. assunto é tão assim que eu vou ficar até com canivete na mão, Isso, entendeu? isso. É bom. Se precisar capar, já capa logo. Já na lota. Porque o que acontece? A gente ouve muito, né? Principalmente um pouquinho pré-pandemia, 1 ano, 2 anos antes da entrada da pandemia, durante toda a pandemia e principalmente agora, né? Nesse retuvo que está acontecendo aí nesse mercado VUCA, como diz a turma, né? O que acontece? Cara, cada dia mais gente falando de boi, né? Que eu chamo boi celulose, né? Que é o boi papel, que é o boi B3, que é o boi na bolsa. Que eu conheço animal na bolsa, é só cachorro de madame, né? Mas vão lá, né? Mas, cara, eu queria, né, que para a gente passar uma visão não muito aprofundada, porque não é nisso que a gente tá aqui, né? Mas começar, o pessoal que não tem esse contato, mas começar a entender um pouco o que é um boi celulose, né? Igual eu chamei, que é o boi papel, pô, é o boi que não está no físico, é o boi que está na bolsa, né? Então, antes de você responder, moçada, sigam a gente aí, se inscreva no canal, mande like, interage, né, com gostei, não gostei, perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem, só não pode xingar a mãe, nem pai. Respeito, certo? Mas então, beleza. Cara, fica então aí.
Antes de responder, né, direto, o que é esse boi de celulose, eu acho que a gente precisa de entender o porquê que isso ficou tão eu vou usar uma palavra, tão em voga, tão instagramável, tão blogável, N-áveis aí, igual você trouxe muito bem da pandemia para cá. Eu acho que assim, tudo que se torna e se vai para a bolsa é porque o mercado ele se torna especulativo. Hoje, infelizmente, e eu vou usar infelizmente, tá certo? Porque eu estou aqui para falar do produtor. Se fosse para falar do mercado, eu jamais usaria essa palavra. Mesmo sendo um cara de mercado, mas eu também sou produtor. Então, infelizmente, o nosso mercado da pecuária, ele se tornou um mercado especulativo. E por que ele se tornou um mercado especulativo? Tá certo? A partir do momento que você não tem uma livre concorrência, você tem uma dominância na produção final desse animal, você perde o quê? Poder de barganha, poder de negociação. E aí você, quando isso acaba, o mercado ele deixa de ser um mercado real e se torna um mercado especulativo. E aí é onde a gente briga, discute, fala, e eu queria também acertar todos os prognósticos. Não dá para acertar. Por quê? Porque o mercado ele é especulativo. Então, vem, ciclo pecuário, que está acabando. Há quanto tempo você escuta que o ciclo da pecuária está, esse último ciclo está fechando? Há quanto tempo você já vem ouvindo isso aí? Hã? Eu tenho certeza que é mais de um ano que você já vem falando. Vários analistas falam assim, que agora estamos chegando no fundo do poço do ciclo pecuário, do ciclo longo da pecuária. Aí vai. Aí passa mais um tempinho, não, ainda não chegamos no fundo do poço. Gente, não tem como hoje a gente, de fato, ter uma visão clara e precificar, porque é especulativo. E ele é especulativo num outro ponto de vista mais grave ainda. Ele é especulativo do ponto de vista da indústria, tá certo? Mas automaticamente ele leva uma alta influência que é o consumo. Então, esses são os pontos hoje que se tornaram o mercado do boi um mercado especulativo. E se ele é especulativo, você tem quem? Para poder balizar tudo isso. Você tem um mercado, você tem a bolsa. E aí é onde as coisas começam a vir para quê? Aí sim tem um ponto importante em tudo isso que a gente pode usar como uma inteligência, tá? Que é se defender através desse boi de papel de uma especulação. Simples assim. Então, eu quis dar esse contexto inicial, tá certo? Para não falar assim que a solução do mundo, a solução, a proteção do boiadeiro que está lá para dentro da porteira, suando a camisa, entendeu? Tentando fazer gestão, não sabe se tira o boi agora, se segura mais um pouco, entendeu? Se segurar mais um pouco, vai ter uma perda de passo, mas se eu fizer isso, talvez a arroba aumente, se a arroba aumentar meus custos, ele fica nessa maluqueza toda, tá? E aí bate na porta do frigorífico, o frigorífico vai lá e fala para ele assim, não estou precisando agora, a minha escala está alongada, eu até compro de você, mas pode pagar com tanto tempo, mas eu só pago nesse preço. Então, o que aconteceu com tudo isso? O produtor, ele ficou o quê? Indefeso. Então, se ele está indefeso e você está num mercado que é especulativo, mas você tem uma coisa que ajuda você a se proteger, que é, de fato, você ir à bolsa, tá certo? E começar a trabalhar o quê? Contratos no tempo, contratos futuros, que venham o quê? Te proteger de uma oscilação de preço. Então, você ir à bolsa, fazer um contrato futuro, um contrato de arroba, tudo, você está fazendo o que nesse momento? Você está travando um preço e defendendo de uma futura, de uma possível especulação, tá certo? Que quem vai te colocar, que todo mundo fala que é o mercado, não. É a indústria que consome o seu produto. E depois que da indústria que consome o seu produto, é o mercado que se está em alto consumo ou em baixo consumo. Porque se eu vou pegar uma coisa, se eu falo assim, ó, se eu tenho uma tendência de melhora de cenários econômicos no tempo, isso me descreve o quê? Que as pessoas vão consumir mais. Você concorda? Vão comer mais. Se as pessoas vão comer mais, não adianta. O melhor pratinho da mesa não é o franguinho, não é o porquinho.
É o boi, moço. É o boi. A carne que o mundo come, que gosta, é o boi. Então, se as pessoas melhoram um pouquinho o dinheiro, eles vão fazer o quê? Vão comprar carne. Ótimo, aumentou o consumo, a indústria vai reaquecer. E aí você começa a ter as influências. Agora, quando você está num momento incerto, que é o que a gente está vivendo aqui, desde pós-pandemia, completamente incerto, tá? Desculpa que nessa conversa a gente vai ter que ser um pouco mais técnico no ponto de vista de economia aqui, para ficar claro isso. Então, a gente sempre estava numa prosa muito mais aqui do dia a dia, o Boiadeiro. Hoje a gente vai precisar trazer um pouquinho mais isso aqui para você enxergar muito do que você escuta aí dos Instagram da vida do boi de papel. Tem que fazer, tem que fechar, tem que travar preço, tem uma lógica para isso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é trazendo para você essa lógica. Porque eu vou ser muito honesto, eu também acompanho. Os caras não estão errados lá que tem que travar, que tem que fazer operação, tem lá 1000 cursos te ensinando a fazer operação, como você faz, mas o que a gente está aqui é te falar assim, por que então você vai fazer isso? Esse é o nosso papel aqui. Então, hoje, nesse cenário incerto de pós-pandemia, de consumo baixo que a gente começa a ver, de pressão de inflação em todo o mundo, o poder aquisitivo das famílias, eles diminuem, eles reduzem, então não a gente vive ainda um cenário de incerteza, a gente vive um cenário, 2 cenários de guerra no mundo, cenário ainda que o mundo não consegue controlar a sua inflação, Estados Unidos tendo problema de controle de inflação, Brasil deu uma controlada de inflação, mas o poder de compra do brasileiro não cresce substancialmente para a gente poder fazer isso. É onde a gente fala assim, mas aí você vai lá e tromba no ciclo pecuário. Não, mas aumentou demais o abate de fêmeas, então o ciclo está acabando, porque você vai voltar a crescer por isso, por aquilo. Pode ser que sim, mas o cenário que conta hoje, ele não escreve dessa forma, porque lá na ponta o consumo não está dizendo isso. Tá? E aí você começa a ver, essa semana mesmo foi isso. Quantas reportagens eu vi, li, acompanhando o mercado, a arroba subindo. Mas ela sobe estanca, já caiu de novo. A arroba Estados Unidos está caindo. Você está tendo pressão de mercado. Então, isso tudo, o que acontece? Não dá para você simplesmente falar assim, eu estou com tantos boi, vai engordar, eu vou vender a tanto, a arroba vai acontecer isso, então eu estou tranquilo. Não, por conta de tudo isso que a gente está falando aqui, de cenários. Tá? Hoje, o mercado pecuário, diferente do que a gente já falou várias vezes aqui, há anos atrás, que você tinha inflação, que a inflação vinha e te empurrava, era tranquilo. Hoje não é mais. Hoje, de novo, há 10, 15 anos atrás, eu tinha, numa única região produtora, eu tinha às vezes 15, 20 frigoríficos operando num raio aí de 500 quilômetros, frigoríficos pequenos. Então, você tinha competitividade para onde colocar. Hoje, você roda num raio talvez de 1000, rapaz, você vai ter dois. Você concorda que ele domina preço? E Se ainda ele chega o domina preço, cara. você, como produtor, vai para onde? Então, a bolsa, neste caso, é uma operação de proteção. Então, você escuta os caras falar assim: você tem que fazer um hedge, você tem que fazer uma proteção, você vai fazer um contrato futuro, entendeu? É justamente para a gente poder tentar, nesse momento, se defender dessas especulações. Porque, de novo, acertar, ninguém vai conseguir acertar, não. Não, Não tem Gustavo, mas como aí, por acertar. exemplo, a B3, ela tem 2 grandes ajustes anuais, né? Um em maio Certo, e outro em outubro, perfeito. né? São os 2 São grandes. balizadores, né? Não podemos falar que E, são ajustes, são é, balizadores. balizador. Beleza. Em 2 épocas, uma entrada de seca e uma entrada das águas, certo? Beleza. Que, coincidentemente, estão relacionadas a custo de produção alto para se manter um boi gordo na seca, né? Para deixar tombar Sim, e passar. E, consequentemente, o boi que vai, se ele passou por carga d'água, ele passou a seca e ele vai tombar isso aí, vai virar outubro, não ganha peso, vem as primeiras chuvas, ele escorre, é o boi que vai sair só no próximo ano, né? Então, perfeito. assim, eu já
quando você tem essas duas balizas, né, eu consigo, através desses dois cenários da B3, eu também não consigo, às vezes, empurrar demais essa curva de decisão do pecuarista. Outro ponto. Será que, né, porque se você fizer a conta, qualquer boi nascido, né, feito no Brasil Central, 90% deles vai ser feito quando? Outubro, novembro, dezembro, né? Isso. Um pouquinho em janeiro. Esses bois vão desmamar quando? Fevereiro, março, abril, maio, né? Eles vão sair quando? Se o ciclo é curto, igual estão pregando, trate de lua ágil, faça GND, esqueça da porra de custo, faz quem quiser, né? Isso não é o que nós estamos falando. Esse boi só tem duas saídas. Ou ele vai para o confinamento, em maio, junho, né? Ou eu vou deixar ele a pasto, porque ele vai sair quando? No maio do outro ano, né? Exatamente. Então, assim, de toda forma, eu não fico na mão dos caras. Se eu faço o RED para travar esse negócio, por exemplo, não é mais. Estou falando de matuto, que eu não mexo com esse trem, né? Mas, se eu faço esse RED, se eu travo esse boi do jeito que hoje está falando, que é vejo como uma certa defesa, trave tantos por cento, trave seu custo de produção, venda o resto no físico, beleza, N coisas aí. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho fechado N contratos, eu não estou mostrando também para a indústria que eu tenho tantos bois hoje trabalhado e fechado que eu posso trabalhar, né, a indústria fazer esse mix num boi um pouco mais caro, travado, que sabe que tem que ser entregue, e aí depois eu venho detonando para eu fechar mix de arroba mais baixo, de compra de arroba mais baixo, falando como indústria, lá na frente, né? Então, assim, são essas coisas que, às vezes, não estou falando mal da ferramenta hora nenhuma, eu acho que tem que ser, as ferramentas existem para ser utilizadas, mas tem que saber manuseá-las, né? Então, assim, cara, outra coisa que eu não entendo, por exemplo, eu tenho esse contrato de outubro para ser entregue, e eu Não é preciso para do boi. todos. Eu preciso do boi. Explica um pouco isso aí para a turma, aí, Gustavo, por favor. Como é que funciona isso? Bom, Porque eu vou cortou. do início aqui. Para mim foi redondinho aqui, tá? Não chegou a cortar. Mas eu vou do início aqui, na primeira etapa que você trouxe, tá certo? Que é olhar de maio a outubro, tá? É óbvio que isso aí, por mais que o mercado ele seja especulativo, tá certo? Tem uma coisa que jamais ela vai mudar, que é a dominância de safra, concorda? A dominância de safra sempre ela vai regular o mercado. Por quê? Porque não tem como você mudar isso daí. Então, o ciclo anual, ele funciona dessa maneira que você falou. Então, são dois balizadores importantes? São. É igual se você pegar balizador de soja e balizador de milho, ele também acompanha a safra. E depois que passa a safra, ele vai se balizar onde? No balanço de estoque que eu tenho do produto gerado em cima da produção daquele ano. No caso da arroba do boi, não tem essa de eu colher e depois gerar estoque. Então, por isso que esse balizador ele é muito claro. Então, ele não deixa de ser importante para a hora da gente fazer uma análise. Então, sempre uma análise de lógica para você determinar qual a tendência e qual a curva, quando você olha a futuro e o mercado desenha essa curva, eles são indicativos que podemos atingir aquele valor, podemos chegar neste preço. Então, se pode isso acontecer, então a partir daí eu começo a minha proteção, tá? De novo, aí eu vou entrar no segundo ponto. Então, é só para ficar claro isso daí, que eu sei que é uma coisa que todo mundo fala, porque é o jargão. Vamos olhar a arroba de maio, porque a arroba de maio vai falar o preço da arroba de
tal época, vamos olhar o arroba de outubro, porque esse vai falar qual vai ser a arroba de abril, e vice-versa. Né? Essa é a dinâmica. Isso vai continuar por conta de uma jornada, que é a jornada de safra. Tá? Então, e você foi muito bem na sua explicação. Você foi desde lá do início. Cara, vai criar um bezerro, quando que ele vem? Quando que é a estação? Não é de setembro, de outubro até pode janeiro, setembro a janeiro, vamos dizer assim, beleza. Vai desmamar quando? De fevereiro até maio, beleza. Então, o boi vai gerar. Então, você foi cirúrgico no que você trouxe. Então, essa é uma lei. Tá? Então, dado isso, não tem como você fugir. Então, o mercado começa a se balizar a partir daí. Tá? Então, acho que isso ficou bem claro para todo mundo. Segundo ponto, você falou assim, eu preciso ter o animal? Não. É um contrato. É um contrato. E é um contrato que eu olho a futuro. Então, o que acontece nesse contrato? Eu vou fazer. O contrato futuro está dentro da bolsa, você compra esse contrato e ele vai fazendo ajustes diários de preço em cima daquele contrato que você fecha. Então, quando você trava lá, em cima de uma expectativa de arroba que você tem hoje, que você espera lá no tempo, o que você vai ganhar com esse contrato? É a diferença. Então, se hoje eu enxergo uma arroba lá em outubro, eu travo ela 200 eu vou inventar valores aqui, tá? 235, mas quando chegar para eu poder liberar o boi lá em outubro, a arroba tiver a 230, eu vou trabalhar a diferença, é sempre a diferença. Então, eu não preciso ter ele físico, eu faço só os contratos. De novo, são contratos especulativos. Na bolsa, você não entrega o produto. Você não entrega, você simplesmente você comercializa os papéis. De novo, voltando lá no início, que é o boi de celulose. Você faz contratos, como você faz contratos de milho e de soja. Você faz contratos. E em cima de uma especulação de preço. Então, a bolsa, ela nada mais é do que um ambiente que ele está ali balizando o quê? Indicadores. O indicador que baliza a arroba tem um preço. E a partir deste preço é onde eu controlo o mercado dentro daquele balcão, daquela zona que todo mundo está ali para fazer os mesmos negócios. Então, eu vou balizando todo mundo naquilo ali. Então, essa é a dinâmica. Então, eu preciso? Não. São contratos. De novo, a ferramenta é importante? Ela é. Ela é para todos? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Para fazer uma operação dessa tem custo? Tem. Às vezes ela vai custar R$ 1, R$ 2 por arroba dentro daquele contrato que eu vou fazer, que eu vou fechar. E depois, no final, isso é um custo. Então, o que eu estou travando, ele tem que ser, o retorno dele tem que ser superior, além deste custo que eu já estou pagando pelo contrato. Para ele ser o quê? Rentável. Senão, por isso, de novo, é uma ferramenta para. Não, porque senão o que acontece? Eu acho que eu estou me protegendo, mas eu estou gerando um custo extra para a minha operação. Então, isso é importante. Isso é importante. Tá? É óbvio que por trás disso tem muito mais teorias. A gente está tentando aqui ser o mais didático possível para mostrar para vocês que, assim, não precisamos fechar os olhos para essa ferramenta. Nunca fui na bolsa, morro de medo disso, não vou fazer. Calma, não é esse bicho de 7 cabeças, entendeu? Mas, não, de novo, não é para todos. Isso, e o tempo como parte produtiva, eu tenho uma situação que eu acho que, por exemplo, quem se mune de dados está à frente dos outros, né? Então, hoje, dentro da nossa cadeia pecuária, só tem uma turma que conhece de dados, consegue ter a maior quantidade de dados possível, né? Que é a indústria, seja ela a indústria da nutrição, seja ela da carne, certo? Da carne. Então, ela domina isso aí. Ela tem essa condição de ter esse dado. Exato. Se eu leio, se cada dia mais pecuarista trava o boi, né, que seja ele ter que vender o boi físico para pagar
o contrato que ele assumiu, por exemplo, ou ele está só realmente especulando e cada dia mais gente entrando na especulação sem ter esse animal para fazer, eu acredito que uma hora isso aí vai ficar na mão de quem tem, né? Uhum. E hoje, Sim. quem tem um animal e está com poderio para fazer isso, são dois, né? Porque eles estão em cima, né? Exato. Mesmo que eu possa ser um grande produtor, produtor, pecuarista, fazendeiro, produtor rural, no final das contas, eu só consigo vender para poucos, Exato. tá? É E, concentração de venda, não adianta. É isso aí. exatamente. E se cada dia mais eu sei que eu tenho tantos bois para serem trabalhados, travados, redeados, putados, cousados, sei lá como é que chama toda essa doideira aí, Uhum. quem possui esses dados, né, consegue, não vou falar manipular, não, porque eu acho que consegue trabalhar melhor Isso. a parte lá na frente. Exato. E assim, e você foi muito coerente, você falou assim, não é manipular, é mercado. Então, eu vou trazer mais um ponto, isso que você está colocando aqui agora, que a importância de olhar mesmo o mercado, entender as ferramentas e se proteger. Tá? No final, e quando a gente vê esses comentários, poucas pessoas falam da dinâmica da indústria da carne e do mercado. Essa lacuna ela fica aqui, entendeu? E eu não estou aqui criticando a indústria. Eu, como economista, eu tenho que olhar como que é o cenário, como que é o mercado e através do mercado como que eu vou me posicionar, tá certo? Para eu poder de fato ou competir ou ganhar dinheiro com ele. Bom, jamais eu vou ser alguém que eu vou vencer. Uma coisa importante, a indústria hoje, além dela produzir a carne, ela também é pecuarista. Isso não podemos esquecer. A Não, indústria também ela é além, pecuarista. Então, quando você fala além assim, disso, né, ela... Gustavo? Ela passou além de ser pecuarista. Hoje, a indústria detém o meio de mídia, detém Uhum, o meio da extensão rural, certo? isso, Tanto dentro da onde é produzida as técnicas, isso, quanto a quem vai entregar, e detém detém os dados. Ela é conhecedora dos dados. É isso conhecedor. onde eu falo, cara, mas eu acho que nós vamos ter que deixar isso para o próximo episódio, que é onde vamos deixar até para a turma mandar para nós, né, as opiniões, né, o que acham, o que deixam de achar, né, porque eu acho que esse é o intuito disso aqui, não é falar assim, você tem que travar ou você tem que deixar de travar, mas é aquilo que a gente conversou lá no Você começo, tem que entender as o porquê que você deve entrelinhas, fazer. exatamente. Isso. O que que eu corro de risco, o que que eu não corro de risco, e ainda mais, né, o que que isso, na minha estilingada lá na frente, vai fazer? Porque esse é o grande motivo que eu acho hoje importante, né? Sim, A inteligência artificial, a Alexa, vai chupar todo vai, mundo. Né? Então, o que que vai. acontece? Se meus dados ficam expostos, quem conseguir detê-los domina o Vai sair mercado, na frente, vai sair na frente, vai sair é na dominar o frente. E o mercado. mercado sempre vai ser o quê? O balizador final de preço. Se eu E tenho a aí, indústria, é onde desova as coisas, a indústria literalmente, é o fim do funil, certo? É onde desova, industrializa e repassa. Para isso, ela precisa de produto para ela fazer tudo isso. Só que a indústria também ela é pecuarista. Aí você faz tudo que você está falando, ela mesmo produz. Base da produção dela vem do que ela gera e base ela vem do mercado. Então, o que acontece? Além dela ter muitos dados para poder se balizar de preço, ela também é produtora. Se ela é produtora e ela fala assim, cara, eu vou usar só minha produção e não vou comprar do seu, o que, que eu faço? Pressão de preço. e ela Pressão de ainda vai preço. ditar Vai a ter uma regra, pressão né? de preço que vai influenciar onde? No mercado.
E ela vai ditar a regra do que você vai nutricional, do tamanho do ciclo que eu quero agora, se eu quero curto, se eu quero pequeno. Então, assim, eu acho que nós estamos no seguinte, entrando no labirinto. Está precisando é fuder o Minotauro. Eu não estou achando esse cara ainda. Mas é isso que eu acho que nós temos que entender. Né? Mas você usou um termo que a gente vai usar mais. O pecuarista hoje, ele está dentro de um labirinto. Exato. Ele está dentro de um labirinto. Você foi cirúrgicos, entendeu nisso? Ele está dentro de um labirinto. E o labirinto chama-se qual é a arroba? Qual é o ciclo? Qual é o tamanho? Ele não sabe. Eu também não sei. Ninguém sabe. Porque de tudo que a gente está falando aqui, de fatores que são externos, que são complexos, e que a gente, de fato, precisa o quê? O que a gente está falando aqui é que não é acertar a mosca, mas é como eu me defendo de um ataque de moscas. Esse é o ponto. Isso, exatamente. Exatamente. Então, é isso que eu acho que agora nós vamos expandir, né? Por isso que eu falei assim, mais 1 ou 2 episódios sobre o mercado, o ciclo, né? Onde a gente possa esmiuçar mais esse negócio, trazer mais alguns dados, né? Que esse é o propósito para entregar para você aí, boiada. Que é isso aí que nós estamos querendo. Não é te mostrar caminho, não. Nós estamos querendo fazer você pensar, seu... Entendeu? É isso que a gente quer. Gustavo, eu acho que então, para esse episódio, velho, acho que nós matamos a pau aqui, começamos a dar o cheirinho da turma e atrás do rastro agora. Certo? Beleza? Então, moçada, curte aí a gente, participa aí, like, se inscreva, compartilhe, tá? Porque isso aí vai ajudar o canal a crescer e aí vai dar tesão para nós fazer mais isso para vocês e trazer mais conteúdo aí que a gente está achando que ser muito relevante. Agora, precisando saber de vocês. Gustavão, cara, fica na paz. Grande abraço. Nós vamos falando. Despede da turma aí. Que eu... Marcelão, show de bola. Mais um episódio. Ó, já que você não falou, que você não combinou comigo, então eu continuei no TNT, mas eu vou apertar o vermelhinho aqui agora e vou correr atrás desse mesmo serviço seu aí. Mas, turma, mais uma vez, eu acho que uma prosa super top aqui, como o Marcelo já disse, e eu acho que tem um ponto aqui importante dessa prosa de hoje, tá? Que foi uma prosa mais profunda, ou talvez um pouco mais técnica aqui, mas ela tem um sentido muito amplo aqui para poder abrir, de fato, os olhos e ouvidos de vocês. Vocês viram os episódios anteriores nossos, que a gente foi trazendo pontos de vista do dia a dia de vocês. O quanto é importante garantir a gestão, o quanto é importante você estar atento àqueles erros que a gente falou lá atrás, a questão de inventário, de várias coisas que estão nos episódios. Porque se a gente se preparar daquela forma, quando a gente tromba aqui com esse negócio chamado mercado, indústria, porque no final é ali que a porteira, como a tramela bate, né? Depois da tramela batida, não tem volta, tá certo? Que é onde a gente, de fato, hoje conseguiu dar um contexto geral para vocês, e como o Marcelão falou, e isso é, para nós, motivação para as próximas prosas, e que a gente vai dar uma continuidade, a gente vai falar mais aqui de mercado, para que você, produtor, entenda que, por mais belo trabalho que você faz lá todo dia, tem uma coisa aqui de fora da porteira que a gente também tem que se preocupar. Temos que olhar, porque faz parte do nosso negócio. Sim. Hoje, o pecuarista, ele tem que se preocupar dentro e fora da porteira. É isso aí, Marcelão. Obrigado mais uma vez. Turmada, um grande abraço. Vocês tenham gostado dessa prosa aqui. Tamo junto. De novo, cutuca no sininho lá, dá like, compartilha, divide com um amigo. Se você achou que isso aqui é interessante, passa para o amigo do lado, pede para ele ouvir a gente e tamo junto aqui e espera nós para o próximo. Aquele abraço. Pode sortar cachorrada. Do tereré. Pode sortar cachorrada no rastro. Bora. Um abraço, moçada. Fica na paz. Deus. Até o próximo.
Fechou a gravação? Acho que ainda não.